Ser um instrumento de Deus em sua obra não é fácil. Requer entrega, renúncia e, principalmente, convicção do seu chamado e de quem o chamou para essa gloriosa obra. Pois é preciso amar o homem e não seu erro. O homem é obra de Deus, o erro é obra do homem. Jesus morreu por um propósito, te salvar. E você, pelo que tem vivido? Servir a Deus não deve ser encarado como um fardo, mas sim como um privilégio. Privilégio esse que homens e mulheres, que por mais que muitas das vezes tenham sido esquecidos pelos homens, mas por Deus, com certeza serão lembrados eternamente. Pessoas que dedicaram a sua vida à obra de Deus para que hoje pudéssemos falar abertamente do poder e da obra do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre o início da obra pentecostal em Salvaterra, também conhecida como a Princesinha do Marajó. Vamos ver e ouvir os relatos das dificuldades e provações que os primeiros cristãos da Assembleia de Deus passaram por pregar a palavra de Deus por aqui. Esses homens e mulheres são hoje para nós exemplos de que o trabalho do Senhor não é em vão. Vamos ver o quanto eles foram fortes e valentes e, com a ousadia do Espírito Santo, pregaram a palavra de Jesus a tempo e fora de tempo. E para você que é novo aqui no canal, desde já seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. Segundo o livro que conta as histórias das Assembleias de Deus no Brasil, a mensagem pentecostal teria chegado ao arquipélago do Marajó, especificamente em Soure, no ano de 1911, através do missionário Daniel Berg, que, cheio do Espírito Santo, levou a mensagem pentecostal nesse campo que até o momento era escasso da mensagem protestante. De Soure, o evangelho começou a se espalhar para as demais cidades do arquipélago. Salvaterra era distrito de Soure nesse ano e só teve seu desmembramento na década de 60, quando se tornou um município. E é nesse período que chega um homem para desbravar esse campo missionário e, através dele, o Espírito Santo convenceria muitas pessoas de seus pecados e que precisavam de um Salvador, Jesus. Raimundo Albano chega com a sua esposa e seus filhos em Salvaterra no dia 15 de novembro de 1959. Ao chegar, ele vai ao encontro dos poucos cristãos que perseveravam na doutrina ensinada pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre, e assim a igreja começou a ganhar forma por aqui. Eu me chamo Esdras, filho do pastor Albano e da missionária Laura. Eles que, atendendo à chamada de Deus, nos idos de 58, quando eles estão no município de Maracanã, sobre o pastorado do pastor Pinheiro, já de saudosa memória. Nós chegamos aqui em Salvaterra final de 1959, em novembro. Final de novembro, viemos de Maracanã. Meu pai era presbítero lá em Maracanã, mas bem assíduo no trabalho. Abrimos até trabalho lá juntos, andando o dia todo para chegarmos em um lugar chamado Quinarama. De lá o pastor Firmino, vendo o empenho do nosso pai, ele perguntou do papai se ele queria ser consagrado evangelista para vir aqui para Salvaterra. Aí o papai falou que sim. E nós vendemos tudo que tínhamos lá. E nosso pai era funcionário federal. Mas por amor à obra de Deus, ele vendeu tudo e veio embora para cá. O que realmente é de suma importância, nós sabermos que ele, juntamente com a missionária Laura, os seus filhos, Ruth e Leia, ou melhor ainda, Oneide, que é uma filha de criação, mas que realmente
foi adotada e adotou os pais Albano e Laura, Ezequiel, Ezequias, Elizabeth, Eliete, Ebeneze, Eliel e Esdras, que eu fui o último filho a nascer em Maracanã. E quando eles chegam a Salvaterra, no dia 15 de novembro de 1959, eles vieram então com estas duas missões. Pastor Albano, como é chamado, ele vem para ajudar os agricultores no combate à saúva, que era um dos problemas sociais, porque não deixava os agricultores prosperar. E ele também trouxe na bagagem, então, o Evangelho. Enquanto matava as saúvas, dava vida aos que estavam morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Ele, então, passa deste mês de novembro de 59 a morar o que hoje é conhecido como o campo do Esporte Clube Salvaterra, aqui próximo à nossa residência, hoje como é conhecida a PA. Dali então, da sala daquela pequena casa, que era uma casa da irmã Otávia e do irmão Manel de Souza, daquela pequena sala, o Evangelho começa a ser propagado. Fomos morar no bairro do Caju, na casa do senhor chamado Manuel de Souza e irmã Otávia. Lá logo nosso pai começou a evangelizar os vizinhos, ganhar os vizinhos para Jesus, como a irmã Josefa, irmão Antônio, e tinha duas filhas, que era Raimundinha e esqueci o nome da outra agora, tinha Osvaldo, tinha Dário, e ganhamos para Jesus, e de lá logo começou a crescer o trabalho. Enquanto em casa, na sala daquela casa, enquanto nas estradas pelas praias, começou a ser levado para Jubim, Joanes, Monsaraz e Chácara e também Condeixa, que isso era justamente a rota que ele fazia naquele tempo, de pés, como os irmãos sabem, não existiam carros, só carroças. E ele então passou a desbravar o solo nesse sentido de levar a palavra, enquanto também ajudava os agricultores. Como todos sabem muito bem, que uma boa parte deles residia em Condeixa. É bem verdade que aqui em Salvaterra tinha o irmão João Castro, que depois se tornou presbítero da igreja, juntamente com a sua esposa, a irmã Regina, e os filhos que também fizeram parte da igreja naquele momento. E nós somos gratos por hoje estar partilhando deste documentário que relembra os idos dos anos 59 e 60, como todos sabem, da segunda rua, como eu já falei, ali onde iniciou na sala daquela barraca, depois passou o local de culto para uma casa que ficava ali próximo à delegacia, aqui na quarta rua, onde o Evangelho também deu um salto, depois vindo para a quarta rua, mais aqui à frente, como o primeiro templo que foi edificado ali, junto à casa do que era chamado seu Didi Cobra, e hoje é a casa pastoral das Assembleias de Deus em Salvaterra. Tinha 28 anos, eu senti vontade, o Senhor se revelou para mim, de uma maneira que transformou meu coração, minha vida. Eu, esposo, pai dos meus filhos,
quando eu disse para ele, olha, eu vou para a igreja dos crentes, eu vou para o culto domingo lá. Ele disse, tá, então eu também vou. E quando chegou o dia, a hora de nós se preparar para ir para a igreja, ele disse, vamos deixar para outro dia, a gente não vai hoje. Eu digo, não, eu já marquei para a gente ir hoje. E ele achou ruim. Mas aí eu fui, aí tudo bem, me aquietei. Aí ele um dia se arrumou, aí um sábado, para ir para uma festa de dança, festa do mundo. Aí ele gostava de camaradagem, de amizades, e bebida, tudo, se preparou e foi. E eu fiquei em casa. Tinha umas crianças da menorzinha, a Miriam, minha filha, aí estava com poucos meses de nascida. E eu digo, bom, bem assim, na frente de casa tinha uma casa que o pessoal lá, o irmão dirigiu a Igreja Batista. Aí eu digo, naquele dia ia ter culto, lá bem de frente de casa. Eu digo, ele foi para a festa do mundo, aí lá para o Bacabal, eu hoje vou assistir o culto, aqui na frente. Convidei minha irmã, uma irmã que eu tenho ainda hoje, ela disse, vamos embora. Aí fui para o culto. Lá, quando o irmão fez o convite, eu aceitei Jesus, sem comunicar ele, sem nada. Ele era festeiro, gostava de festa do mundo. Quando ele chegou, ele não disse nada para ele. No outro dia, logo ele soube, alguém falou para ele. Ele chegou em casa muito revoltado, mesmo, ficou perigoso, mas eu resisti, graças a Deus. O Senhor me deu vitória. Com 15 dias, ele aceitou Jesus também. E assim foi melhor. Eu passei a ter mais liberdade de ir para a igreja. Irmão, nesse tempo, o pastor aqui em Salvaterra era pastor Raimundo Albano da Silva, era pai desse pessoal e da irmã. Os irmãos da irmã Rutileia, uma família muito grande. Ele estava recém-chegado aqui e assumiu o trabalho. Aqui ainda não tinha praticamente um templo evangélico, uma igreja. E ele tinha os filhos, todos rapazes, garoto ainda novo. Pastor Raimundo Albano da Silva. Um homem muito amoroso, muito desejoso de fazer a obra de Deus. Salvaterra não tinha igreja, era nas casas de morada das pessoas, nas esquinas que dirigiam um culto. Pouquinhos crentes naquele tempo. E aí nós ingressamos, ele cuidou de nós, sempre nos visitava e nós também fomos se firmando no Evangelho. Passamos a frequentar os cultos, a igreja. E de lá para cá, irmão, graças a Deus, nunca nós deixamos, nunca abandonamos a fé. Estamos com minha filha, tenho uma filha que tinha 1 ano de nascida. Ela hoje está com 56 anos, é a Miriam. E eu permaneci, graças a Deus, meu esposo também. Ele passou para o Senhor agora aos 4 anos. E nós ficamos aqui, mas continuamos sempre na fé. O trabalho foi difícil. Aqui na 4ª rua, ele alugou uma casa para ele morar. Aí ele morava nessa casa alugada, uma casinha humilde, pastor Raimundo Albano com a família dele. E aí ele dirigia os cultos particulares, aqui e acolá, nas esquinas da casa dos irmãos, até que quando chegou um dia, ele falou para nós, para a igreja era pouco crente, o número de crentes era bem resumido. Aí ele falou que nós precisávamos construir um templo, uma igreja para se congregar. A Igreja Assembleia de Deus precisava de ter um templo. Aí tinha aparecido esse terreno aí na 4ª rua. Aí a dona, o casal já idosos planejaram de viajar e vender a casa deles aí da 4ª rua. Aí ele orou, disse, Senhor, nós precisamos de arrumar um pedaço de terra, Senhor, um terreno para fazer um templo. Orou. Essa dona Emília quer vender ali o terreno, o seu Domingos. Aí ele orou na casa dele, casinha alugada que ele morava com a família dele.
Aí ele orou ao Senhor e disse: Senhor, se for da tua vontade que nós compremos aquele terreno ali para fazer um templo, construir ali uma casa de oração, Senhor, tu vai facilitar nós negociar esse terreno. Eu vendo esta aqui, que eu moro, e compro lá, Senhor, para fazer um templo para ti. Aí justamente, ele quando foi no outro dia, ele achou 50 reais naquele tempo, 50 mil, não era como hoje não o preço, o dinheiro, o valor naquele tempo era R$1.000, ou com 50 cruzeiros. Aí justamente o que a mulher pediu lá, o casal, pela casa, o terreno, era aquele mesmo valor que ele ia vender a dele também. E tudo ele entendeu que foi tudo como Deus estava no negócio. Aí ele pegou, vendeu a que ele morava e passou e comprou essa lá da dona Emília e o seu Domingos, marido dela, e passou a morar lá. E ali do lado ele construiu, o terreno era bonito, bem grande, construiu uma casa de oração, ali uma igrejinha, lá do lado. Aí não tinha material, pouquinhos crentes, os recursos eram pouco, muito pouquinho, porque eles tinham uma carroça, não tinha nem carro, assim de um táxi não tinha, ele tinha uma carroça com um cavalo. Aí ele planejou de comprar, e Deus abençoou e ele comprou. Agora, cadê o dinheiro para comprar um material, para construir uma igreja? Aí ele foi para a praia carregar, juntar pedra com os filhos. A família dele era bem grande, tinha 12 filhos, tudo rapazinho. Tinha o mais velho tinha 16 anos, os outros eram 13, 14, era tudo garoto novo mesmo. Ele ia para a praia de madrugada, botar pedra para cima, para carregar na carroça dele e trazer para ir justamente para a quarta rua, para construir um templo, para os irmãos se congregarem. Deus trazia assim muitas pessoas de fora para vir ajudar na obra, como o irmão João Nepomuceno, que veio de Mosqueiro para ajudar a construir o templo central aqui na quarta rua, né? E todo mundo descia para a praia para juntar pedra, juntar areia, para construirmos. E era uma bênção mesmo, porque lembro que um meio-dia, uma vez, o Ronald tinha quebrado o pé, mas ele disse: eu vou para a oração, mãe. E ele foi lá nesse dia, a oração do meio-dia, era a igreja lotada, todo mundo ia, era jovem, criança, adulto, todo mundo estava lá reunido. E Jesus batizou ele com o Espírito Santo, sabe? Era maravilhoso mesmo, o trabalho cresceu muito. Os irmãos, no primeiro amor, né, vinham de Condeixa, de Pés, de Joanes, de Jubim, para a escola dominical. A igreja ficava lotada. A minha mãe fazia um panelão de sopa. Quando terminava a escola dominical, ela distribuía para todos os irmãos e eles voltavam satisfeitos, sabe? Vinham os irmãos de Retiro Grande, chegavam de madrugada aqui em Salvaterra. Papai fazia uma recepção para eles, nos chamava, vamos fazer um café gostoso para os irmãos, com tapioca, com cuscuz. Os irmãos chegavam, já estava tudo pronto, sabe? Eles ficavam conosco aqui uns 2 dias, no sábado, no domingo, fazíamos desfile pelas ruas, com uma banda de música da Assembleia de Deus, Tempo Central em Belém. E Deus, sabe, foi assim, maravilhoso conosco, sabe, e operando maravilhas, curando enfermos, libertando vidas, pessoas oprimidas. E porque Deus quer isso de nós, que a gente se desprenda, né? Então, irmãos, na época, quando o meu pai já caminhava com o pastor Albano, né, e os filhos, né, o pastor Albano,
Eram Ezequias, Ezequiel, Oneide, Rutileia, Esdra, Ebenezer, e Elizabeth, Eliette, todos eram filhos do pastor Albano. Ainda tem outros. Então, eu era adolescente nessa época, né? Bem adolescente mesmo, deveria ter meus 8 anos ou 9 anos de idade. E eu acompanhava já meu pai, né? Porque era assim, na época, meu pai ia para a igreja, mas todos nós acompanhávamos. Não tinha esse negócio de ficar em casa, não. Aí a gente ia para Condeixa a pé. Né? Naquela época não tinha asfalto, nem pissarra, era chão mesmo. E eu lembro que uma vez me deu uma sede muito grande na estrada, né? Época de inverno. Aí eu tive que tomar água da moleque, né? Criança, né? Aí me deitei assim, aí os meninos, rapaz. Aí disse, bom, eu tô com sede. Aí eu tomei água da poça d'água. Aí a gente caminhava, irmão. Chegava na casa do irmão Geraldo, em Condeixa, pai do irmão Abraão. E era uma casa grande de tábua. E lá a gente fazia os cultos. E a gente fazia os cultos com as portas fechadas, às vezes, né? Por causa de pedrada. E a gente terminava, quando o irmão tinha um cafezinho para oferecer e tal, né? Qualquer lanchezinho, a gente ainda participava e tal. E estrada de novo. Ia bater em Salvaterra. E a gente, pro Jubim, né, a pé, cansamos de ir pro Jubim, realizamos cultos ao ar livre, né, no Jubim. E assim, às vezes escondido, porque a pedra, pelo menos, jogava muita pedra, muito pau. E lá em Joanes também, Eu lembro que uma vez, em Joanes tinha uma sede de um clube por nome Dramático. O presidente desse clube até morreu, o seu Aloísio. E nós estávamos fazendo um culto na sala da sede. Irmão, jogaram uma acha pela janela para pegar no pastor Albano. E essa acha pegou na parede, passou no lado. Se essa acha pega no pastor Albano, o pastor não tinha morrido. Deus livrou naquele dia. E foi aquele corre-corre, né? E lá vem pedra, e todo mundo corria e tal. E, sabe, dispersava, acabava mesmo. Na época, para a gente fazer um culto nas casas, naquela época, era muito difícil, irmão. Tem muita coragem para fazer, porque o pessoal mesmo, eles acabavam mesmo. Tinha aquela turma de vandalismo que Deus o livre. Nós louvamos a Deus, porque sabemos que aquele que os chamou é aquele que os capacitou, é aquele que realmente deu esta graça a ele ser este representante do Evangelho. Nós agradecemos também a Deus aquelas pessoas que Deus levantou no início em Salvaterra para serem companheiros desta causa. Na cidade temos vários nomes, já citei aqui o nome de João Castro, de Regina Araújo e seus filhos, na pessoa do irmão Luiz Almeida com a sua família, a irmã Consolação, que eram pessoas realmente companheiras, e hoje vem os seus filhos, que hoje tem o presbítero Abraão, que é um dos obreiros da Assembleia de Deus. Temos realmente, muitos deles já dormem no Senhor. Nós temos no município de Salvaterra, como lá em Condeixa, a família Ubaldo, que era na pessoa do irmão Geraldo, um dos pioneiros lá, Carlito, o irmão Anatólio com a sua família e muitas outras famílias. O nome nos falta no momento, mas nós reconhecemos que foram muitos em cada uma destas vilas, Joanes, Condeixa e em cada Monsaraz. Nossa irmã Eulália, que era tia do pastor Edson Cruz, que realmente foi membro naquele momento da Assembleia de Deus, hoje estando em outro ministério, mas é uma pessoa que nós podemos nos reportar a ele no sentido de obreiro, de companheiro de causa. E posso assim dizer, muitos nomes
pessoas que de fato se doaram. Nós agradecemos a Deus a oportunidade de estar partilhando deste histórico, deste documentário, o comportamento, vamos dizer assim, das pessoas no início do Evangelho, né? Os primeiros momentos realmente foram bastante, podemos dizer assim, preocupantes, porque as pessoas, eles não entendiam que o pastor Albano com a família estavam fazendo era para beneficiar a sociedade. Eu citei a questão veneno para matar saúvas, para poder então as roças poderem ficar vivas e não terem prejuízos nas suas, vamos dizer assim, reservas financeiras, que era através da agricultura. Algumas pessoas foram levadas a usar de agressão, como jogar pedras, paus, e uns muitas vezes querendo usar arma branca, como aconteceu na casa do irmão que era conhecido como José Grande, que é o pai da nossa irmã Regina. Alguém quis ali acabar com o culto com um teçado. Eu lembro que uma vez jogaram muita pedra lá. Aí tinha um rapaz aqui em Salvaterra, um garoto aqui em Salvaterra, por nome Benedito. Ele era acostumado a jogar pedra. Acostumado. E meu pai era o porteiro. E se juntava com outro rapaz por nome Wilson, que era até nosso parente, meu primo. Era tudo moleque. Aí meu pai pegava o cinto e saia correndo atrás deles, sabe? Para lambar eles. Quando foi uma vez, todos os dois morreram crentes, graças a Deus. O irmão Benedito e o irmão Wilson. Aí estavam construindo uma vez o templo central, lá, Quarta Rua. Aí o papai era pedreiro também, na época, entendia. O pastor Albano lá fazendo massa, lá com a turma, lá na frente, assim. E vai passando o irmão Benedito. Aí o rapaz, o papai disse assim: olha, irmão Albano, aquele moleque ali que joga pedra, irmão Albano. É aquele moleque ali que joga pedra, é mesmo, é. O papai pensava que o irmão Albano ia chamar o moleque para esculhambar, né? Aí o pastor Albano chamou ele assim: vinha cá, meu filho, vinha cá. Aí ele veio: senhor, olha, você não quer ganhar um dinheirinho aqui para nos ajudar aqui? Ah, quero sim e tal. Então vá, diga pro seu pai. Aí ele veio, passou a ajudar lá na obra, sabe? Da garoto, né? E com isso, ele aceitou Jesus, sabe? Foi um grande homem de Deus. E ele era coveiro daqui do cemitério por muitos anos. A esposa dele também, uma mulher de Deus. Quer dizer, tudo isso aí foram coisas que aconteceram naquela época, né? Nós vemos que um dos nossos irmãos que já passou para o Senhor, como era conhecido o tio Bena, irmão Benedito Monteiro, esposa da irmã Antônia Lobato, ele, no início, antes dele se converter, alguém dava cachaça para ele e para ele jogar pedras nos crentes nesta casa de oração que ficava ali próximo à delegacia. Então essa pessoa, ele não entendia o que ele estava fazendo, de formas que quando ele se converteu, quando ele realmente entregou a vida para Jesus, alguém jogou pedra nele. E ele então reconheceu que o que ele tinha feito lá atrás, realmente ele estava recebendo como que um pagamento pelo fato de ter apedrejado irmãos. Irmão, o povo era o inimigo do Evangelho, muito brabos. Muito bravos. Nós fomos apedrejados. Um culto que foi na casa do meu pai, lá na 7ª Rua. Nós fomos para lá à noite e eles, quando souberam que ia ter um culto evangélico ali na casa do meu pai, era na 7ª Rua. Aí, ali perto daquele, era um campo, hoje é aquele grupo Oscarina Santos. E ali nós se reunimos a boquinha da noite, 7 horas. Alguns irmãos chegaram, não tinha luz de céu, não tinha nada. O pastor carregava, alumiava o ambiente ali para dirigir o escudo, era um Petromax.
Aí ligou, acendeu o Petromax, nós sentamos tudo na frente da casa, assim, no terreiro, era bonito, limpo. E aí botou os bancos lá, os irmãos um pouquinho e se sentaram. Quando o pastor Raimundo Albano deu início ao culto, o pessoal tinha se preparado com tanta pedra, irmão. Eles juntaram tanto monte de pedra, esconderam, que quando começou o culto, eles começaram a jogar pedra para cima de nós, para cima dos irmãos, para cima do pastor, para cima do Petromax. A vontade deles era quebrar o Petromax. Estava sendo a parede, uma escápula, lá ele pendurou o Petromax para iluminar aquele ambiente ali. E ele jogava pedra para cima, assim, para quebrar o Petromax. Onde um irmão, que era auxiliar do trabalho, João Benedito, pegou uma pedrada no lado do rosto dele, atingiu assim o lado da orelha dele, que ele foi se declinando assim, deu um gemido muito forte. E outros jogavam, outros jogavam, outros jogavam. Aí não deu mais tempo para ninguém se livrar. Aí o jeito pastor disse: irmãos, nós vamos encerrar o culto. Falou ali só para os irmãos que estavam reunidos da igreja: vamos encerrar o culto que não tem condição. Aí deu por encerrado o culto e terminou, fez oração rápido, agradeceu a Deus. Os irmãos foram saindo, foram embora para as casas deles. E nós ficamos, meu esposo e os filhinhos que eu tinha. Meus primeiros filhos, era tudo novo ainda. Aí, por sinal, tinha um dormindo lá para dentro, era o mais novinho, bem criança ainda, novinho de colo. O Senhor continuou abençoando o trabalho. Aí, para a zona rural, os Jubim, Joanes, sofreram de pedração nos cultos. A pessoa correu, caiu dentro do mangal, dentro do... Meu Deus, era muito sofrimento. Dirigir um culto dentro de casa, escondido, com as portas fechadas. Nós fomos desse tempo, irmão. Hoje, graças a Deus, é outra vida. E nós íamos para o culto a pé. Era a pé, era de qualquer jeito, a gente ia, porque não tinha carro, o carro não tinha. Apareceu um irmão uma vez que comprou um caminhão velho baqueado, surrado mesmo. Ele consertava o caminhão, botava na estrada para levar nós para os cultos. O carro dava prego no meio da estrada. Aí, finalmente, mas a gente ia a pé para Condeixa. Irmão sabe a distância daqui para Condeixa. Chegávamos lá com os dedos da mão inchados de tanto pendurada a mão. Mas a gente ia para Monsaraz, esses lugares, a gente ia, graças a Deus, evangelizávamos assim Salvaterra, era a pé, e Deus ia dando vitória. Nós andávamos muito de pés, o município todo, começando do Jubim, Cururu, Água Boa, Joanes, Condeixa, Pingo d'Água, todo dia tinha culto. Aqui na igreja tinha no domingo, segunda, quarta, sexta, tinha oração toda manhã, 4 horas da manhã, começava a oração. E os dias que não tinha culto aqui na sede, né, a gente ia para Joanes. Passava o dia todo lá evangelizando, à noite o culto, terminava o culto, vinha embora andando de pés. E em Condeixa foi o lugar, a vila que mais nos perseguiu. Quase, o papai alugou, o irmão Geraldo alugou uma sede lá. A gente dirigiu o primeiro culto lá na vila de Condeixa, porque ele já tinha aceitado Jesus com a família. E lá nós fomos muito apedrejados mesmo, que não fosse a providência de Deus ter mandado um rapaz, nos conduziu pelo fundo do quintal, abriu a cerca e nos levou para a casa do pai dele. Talvez tivesse acontecido morte, porque tinha uma consolação, estava com criancinha no braço, tinha muitas irmãs, né? Porque todo mundo se deslocava de pés, com criancinha no braço, tudo. E a gente ia tocando, Pedro Caetano tocando violão, o Neide tocando bandolim, o Ezequias, meu irmão, tocava o cavaquinho, o Ezequiel o flautim.
E assim a gente ia cantando pela estrada e era rápido que a gente chegava nos locais. Mas, graças a Deus, hoje nós vemos o Evangelho em Salvaterra com um crescimento muito grande, né? Houve em Salvaterra apedrejamento, destruição de barracas, houve na Vila de Joanes também, houve na Vila de Condeixa que alguém armado ali realmente queria maltratar os crentes, alguém jogou uma estaca apontada que esta estaca cravou na parede, é como se quisessem cravar o pastor que estava pregando ali, o pastor Albano, por causa da palavra, e apareceu alguém armado de faca e também pediu para eles acompanharem eles, o que tirou eles por dentro do igarapé, que atravessa ali para o Maruacá, e esta pessoa então os conduziu até a estrada, que realmente disse para eles não se preocuparem, que ele não estava ali para fazer dano, mas para ajudá-los a sair daquele local. Então nós louvamos a Deus que mesmo quando apareceu alguém que vinha com esta intenção de fazer dano, o Senhor usava outra pessoa também para dar livramento, para realmente dar cobertura. E assim podemos dizer, os 10 primeiros anos, de 59 a 69, foram anos, na verdade, de destocar, de desbravar, de colocar a semente no solo. O que nós podemos ver hoje, os milhares de pessoas que existem evangélicos em Salvaterra, nós podemos ver como resultado daquela semeadura, do que realmente foi o trabalho realizado. Cremos que realmente o Senhor Jesus, aquele que disse que ide em meu nome por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas, nós podemos ver hoje, Salvaterra, uma sociedade mais liberta. É bem verdade que podemos ver que ainda há muita gente que precisa conhecer o Evangelho, porque o próprio Senhor Jesus diz em João 8,32, que quando a pessoa conhece a verdade, ele é liberto pela verdade. E Jesus disse que ele é a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que redime, a verdade que restaura aquele que quer sair realmente do mundo mau, pecador, para viver como igreja do Senhor Jesus. Uma vez nós fomos para Monsaraz. A gente pegava carona num tratorzinho que tinha uma carroceria, ficava na vila, que hoje é Vila União, né? Lá a gente ficava, lá a gente ia andando até chegar em Monsaraz, que é uma vila que de lá se enxerga Mosqueiro, muito longe. E lá nós íamos fazer tudo, não tinha distância. O nosso pai não tinha distância. Mas Maruacá, do lado daqui, Bacabal, São Macário, Barro Alto, Santa Luzia, todos esses lugares. E não era assim, dizer assim, eu vou lá só de noite, dirijo um culto e volto. Não, nós saímos todas as vezes nesses lugares, era sair pela manhã e voltar só à noite, depois do culto, porque tínhamos que sair de casa em casa evangelizando, convidando para o culto à noite, e assim. Aí depois do culto à noite se caminhava de volta. E onde qualquer culto que se fazia, se ganhava alma para Jesus. Qualquer culto que se fazia, e era uma novidade, irmão. Culto, quando fazia numa casa, era uma novidade, a gente convidava os vizinhos, sabe? E Deus o livre, o pessoal comentava. Hoje não, hoje faz um culto numa casa, é aquela coisa mais normal, que ninguém fala nada, ninguém diz mais nada, né? Tá uma coisa tão banal para eles, né? Para o povo que não entende e não conhece Jesus, sabe? E hoje, irmãos, é lamentável a situação, né? Que naquela época não tinha nem bicicleta, a gente ia a pé mesmo, né? Hoje tem carro, tem moto, tem tudo, irmão. A gente convida, irmão, bora lá no Jubino Clube, irmão. Irmão, não dá, irmão. A dificuldade é muito grande, né? E hoje os pastores têm que se virar nos 30, né, irmão, para fazer a obra do Senhor. Naquela época, o pastor Albano, quando a gente cometia qualquer erro, o pastor Albano primeiro dava uma lição de moral no caboclo. Sabe? Era lição de moral no caboclo. E depois disciplinava. E a gente ia para o culto,
Às vezes a gente era até proibido até de cantar, não, era punido mesmo, sabe? Hoje não. Hoje o pastor, para disciplinar um crente, tem que saber disciplinar, porque senão o crente leva aí na justiça. Né, irmão? É esse que é o negócio. A história era essa. Mas foi uma época, sabe, de muita dificuldade, né? E nós andamos por Barro Alto, Bacabal já fica para o outro lado, né? Barro Alto, Bacabal, e Pau Furado, Boa Vista também, tudo por aí a gente andava a pé. Tudo era a pé. Irmão, meu pastor marcou, sempre fazia o vigília lá para as praias de Jubi. Aqui dentro da cidade, vigília não é assim dentro da cidade, no meio do povo, incrédulo, ímpio, não, que serve de impedimento. Era longe, nos sítios, eu fui num sítio do irmão, no Jubim, lá para o centro mesmo, tinha um barracão dele fazer farinha, lá tinha uma vigília, lá nós fomos. Outras vezes foi lá para as praias do Jubim, aquelas praias isoladas de noite. Lá os irmãos foram fazer uma vigília lá. Eu nem fui nesta vigília, mas meu esposo foi, e os irmãos da igreja foram, e junto com outros que foram de outros lugares, do Jubim, já tinha alguns crentes lá. Irmão, lá Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Foi tão forte a presença de Deus lá naquela vigília, que teve irmão que veio de lá completamente embriagado. Ele não acertava dar uma palavra com ninguém se não fosse falando em mistério, em línguas estranhas. E ele não dava uma palavra com ninguém, porque estava tomado pelo poder de Deus. Lá Jesus batizou com o Espírito Santo uma quantidade de crentes, eu não lembro quanto. Quando foi logo no outro dia, isso era um sábado. Quando foi no outro dia de escola dominical aqui no templo, nesse dito templo ali da Quarta Rua. E ali Jesus batizou com o Espírito Santo mais outra quantidade. Contanto, foram 38, 39 crentes que foram batizados com o Espírito Santo. Quase 40 crentes. 38, 39, por aí assim. Nesse templo aí da Quarta Rua, nós, um dia orando lá, o Senhor derramou poder ali, que foi, a igreja ficou tomada, o povo vinha de fora e dizia assim, aquela alegria, aquela zoada, aquele movimento tão grande, tão forte. Tinha um porteiro assim na frente da igreja, do templo, tinha um muro com gradezinha assim para frente. Aí o pessoal encostava, dizia para o porteiro, perguntava, o que está acontecendo aí? Estão dando, pancada que estão dando nos crentes, estão batendo neles? Ele disse, não, meu amigo, não é não, você quer olhar, você quer ver? Entre aqui. Aí abriu o portão, venha olhar. A janela estava aberta, ninguém fechava. Aí era o templo assim para dentro. Aí, olha aí, tudo de joelho, irmão, orando com as mãos para cima, tudo ali embriagado do poder de Deus. Um jovem filho do pastor viu assim uma visão, Deus mostrou para ele. Eu sentia na visão dele, o templo era um salão muito grande, quando não era tão grande, era pequeno. Mas na visão dele, o templo era muito grande, entrava um anjo pela janela, um janelão, e entrava e voava dentro do templo, por cima do púlpito, dava uma volta, vinha na porta de novo, voando, voltava de novo, voltava por cima do púlpito, onde estava o pastor, os obreiros. Irmão, aquela maravilha mesmo. E depois ele contou que ele se achou assim, suspenso do chão, do piso, assim, parece que ele estava subindo. Ele era bem jovem, ele tinha acho que 16 anos, esse rapaz. E viu aquele anjo, parece que era um anjo tão bonito, com aquelas asas lindas voando dentro do templo. Era visão muito maravilhosa naquele tempo. A gente sentia a presença de Deus muito grande mesmo. Irmão, depois desse tempo central formado aí, escola bíblica dominical, irmão, acontecia batismo com o Espírito Santo. Tinha 11 classes.
Era, não sei se era 11 ou era 12, uma coisa assim. Mas 11 era certo. 11 classes. Era 2 classes de jovens, sabe? E era uma benção a escola dominical. Uma vez fizeram um culto lá no Templo Central, culto de oração, né? Que chamou a atenção da cidade, sabe? Ficou, parece dia de Pentecoste. Eu não sei se o pessoal da irmã Ruth se lembram dessa vez, né? Deve lembrar, né? Deve lembrar. E, irmão, foi muito barulho, irmão. Sabe? Foi muito que a gente ouvia lá na outra rua. Sabe? Ou eu não me lembro a quantidade, mas muita gente foi batizada com o Espírito Santo. Muita gente foi batizada com o Espírito Santo. Sabe? E daí, irmão, o trabalho cresceu. Sabe? Foi desenvolvendo, né? Eu acho que o pessoal do irmão Albano não tiveram essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de conhecer o primeiro pastor daqui. O pastor Albano foi o primeiro, o pastor Albano já foi o de Bravador, né? Mas o primeiro pastor daqui chamava-se Joãozinho. Eu conheci ele em Benevides. Mas nessa altura o pastor Albano já estava desbravando aqui. O pastor Albano aqui em Salvaterra, irmão, foi o caboclo mesmo que desbravou mesmo. O homem sofreu muito, sabe? Sofreu muito. Família grande. Na época os dízimos eram pequenos, não é como hoje, né? E o pastor Albano fazia curral, o pastor Albano, a mulher dele com os filhos, trabalhava em costura, costurava para fora, tudo para ajudar para a manutenção da família, né? Mas eu tenho certeza que o pastor Albano com a família nunca passaram fome, que Jesus nunca deixou.